A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 29, lá no versículo 4, que a palavra de Deus fala assim: Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo ali com as ovelhas. Então Jacó disse: Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e os levam de volta para pastar? E eles responderam: Não podemos. Temos que esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja retirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Eu vou parar até aqui, irmãos. Essa história aqui, essa parte, esse capítulo, fala do encontro de Raquel com Jacó. E tem gente aqui que está preocupado, achando que Deus está dormindo, né? Você não confia no trabalhar de Deus diante do silêncio dele? Eu já cansei de falar para vocês que o silêncio de Deus é trabalho, e Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e vai ser no de repente do Senhor, no momento em que você não está esperando, que Deus vai trazer o grande encontro. Deus vai reaproximar. Deus vai fazer o impossível. Mas você insiste em acreditar que Deus não está fazendo. E Deus só trabalha na nossa vida diante da fé que nós exercemos. Se você não exercer uma fé cega, fica difícil de Deus concluir as obras dele na sua vida. E Deus, dentro do imprevisto, no momento que você não está esperando, numa hora que você nem está imaginando, Deus marca o encontro. Então é importante você ficar sempre alinhado, porque Deus vai marcar esse encontro, vai ser um de repente, você vai ficar cara a cara com a promessa e você não vai saber o momento certo, então você tem que estar sempre prevenido. Então Deus está falando para você, ande prevenido, se cuida, porque tem coisas maravilhosas chegando para você. E esse encontro aí é um encontro que Deus está marcando, é algo que Deus está fazendo. E não tem nada que vai atrapalhar, porque o propósito é de Deus. Uma vez que Deus escreveu essa história, ele vai concluí-la. Então não tem por onde. Mas Deus pediu que eu entrasse nessa palavra e falasse principalmente do sogro de Jacó, que era Labão, porque chega um determinado momento que ele trabalha 7 anos para ter a mão de Raquel em casamento. Então ele queria ter a filha como esposa. Só que Labão vai lá e passa a perna nele, era tio dele, passa a perna nele. Porque ele fez isso com o pai, ele fez isso com o irmão. Ele tirou a primogenitura do irmão dele, ele enganou o pai dele. Então chega uma hora que existem cobranças na minha vida e existem cobranças na sua vida diante das atitudes que nós tomamos e que nós não pensamos antes de tomar. Então tem determinados momentos na provação que a gente passa, o período que a gente fica no deserto, período de provação que a gente vive, que Deus vai moldando isso em nós. Ele vai tirando todas as impurezas e fazendo com que a gente se torne pessoas puras aos olhos dele. E esse processo passou Jacó, porque ele fez coisas horríveis lá atrás, então Deus precisava de um tempo no sentido da provação para que ele se tornasse um homem diferente. Quando ele estava preparado, Deus colocou ele de frente com Raquel. E ele amou à primeira vista. Foi a mulher que ele amou na vida dele, era a mulher da vida dele. Então ele passa por um processo ao qual ele vai trabalhar para o tio ali durante 7 anos para que ele pudesse ter a mão da Raquel em casamento. Só que Labão vai lá e coloca Lia no lugar dela. Engana Jacó. Do mesmo jeito que ele foi enganado lá atrás, ele foi enganado lá na frente. Aí ele trabalha mais 7 anos para poder ter a mão de Raquel. Ele se submete a isso. Vou trabalhar então mais 7 anos e o Senhor me dá a mão de Raquel. Trabalhou mais 7 anos. E ali ele foi no meio da prosperidade do sogro, no meio da prosperidade ali que ele estava, que não era dele, porque as terras não eram dele, ele foi prosperando também, porque Deus faz muito isso. Às vezes você está no meio de uma terra
Que a prosperidade não é sua em si, mas é de alguém que está perto de você e Deus está fazendo você prosperar nessa terra diante da prosperidade do outro. Para que Deus possa preparar você para entregar para você e colocar nas suas mãos a sua própria prosperidade, a sua independência financeira, a sua liberdade financeira. Então ele passa por todo esse processo, ele vai crescendo. O sogro percebe que ele está crescendo muito, tenta driblar a situação, né? Vai lá, modifica a malhada, ele vai lá e prospera de novo, porque Deus estava no controle daquela situação, para que ele pudesse ter a mão de Raquel lá na frente. Mas durante todo esse período que a gente começa a analisar, que a gente começa a ver, existe uma transição nesse processo. Então chega um determinado momento que Deus coloca a gente numa provação, ele dá uma apurada em nós, vai tirando todas as impurezas, vai consertando a gente, vai mudando a gente. Chega uma hora que ele faz o quê? Ele começa a dar caminhos de prosperidade para nós. Porque ele quer que você caminhe sozinho, ele não quer que você fique encostado em ninguém. Então aquilo ali era uma fase, era um empurrão que Deus estava dando em Jacó naquele momento, para que Jacó tivesse a liberdade, a independência financeira dele. Então ele vai lá, trabalha mais 7 anos, mas chega uma hora que ele começa a ter umas indiferenças com o sogro. Eles começam a se esbarrar, vamos dizer assim. Então tem situações que você está vivendo, que você já está meio que se esbarrando com alguém. Você já está meio que soltando faísca, vamos dizer assim, com certas pessoas ou com uma certa pessoa. Porque você já está num processo de transição. Esse processo que você vai sair dessa dependência que você está. E você vai ter a sua independência, a sua liberdade. É a hora de Deus tirar você desse cativeiro. É hora de você passar por uma transição, para um crescimento pessoal, para um crescimento maior, um crescimento com Deus, para que você venha ter as suas coisas, para que você venha administrar aquilo que é teu e não aquilo que é do outro, que é o que está acontecendo com você. Você está administrando algo que não é seu. Você está cuidando de algo que não é só seu. Você está num lugar que aquilo não pertence só a você. Mas Deus está te tirando desse processo, entrando com um processo de transição na sua vida, para que você venha ter as suas coisas, para que você venha ter a sua independência, a sua liberdade financeira, a sua liberdade emocional, a sua liberdade sentimental, a sua liberdade material. É hora de você progredir, é hora de você crescer, é hora da sua liberdade intelectual. Não é hora mais de você ficar vivendo da prosperidade do outro e nem você ficar usufruindo de coisas que não são 100% sua, porque você também é um canal de bênção, você está aí crescendo, você está fazendo. Jacó não ficou encostado, ele ficou o tempo todo trabalhando. Ele estava num processo de provação, irmãos, ele estava pagando preço para ter a mulher que ele amava. Então tem gente que não entende isso. A pessoa quer algo, mas ela não quer pagar preço. E sem pagar preço, você não tem aquilo que Deus prometeu. Então ele ficou 14 anos pagando um preço altíssimo para poder ter as mãos de Raquel em casamento. Ter a esposa dele com ele. Ter a mulher que ele amava junto com ele. Teve que carregar lá um peso. Teve que trazer a irmã de lambuja ali, porque ele fez coisa errada lá atrás e teve que arcar com as consequências daquilo. Então ele teve um peso aí a mais. Mas ele obteve o objetivo dele, que era ter Raquel na história, na vida dele, no cenário dele. Então Deus manda dizer para você que tem processo que você não está entendendo. Está doendo, está estranho, está esquisito, tem coisa que não está acontecendo. Tem processos aí que você não está entendendo, mas é o processo da transição, porque esse processo já chegou na sua vida. É uma mudança de fase. Agora é hora de você crescer com Deus. É hora de você progredir. E Deus manda dizer mais para você. Você não vai progredir pouco não, você vai progredir muito. Porque Deus vai te colocar em patamares que outras pessoas não conseguirão chegar. Aonde você estava prosperando ou usufruindo da prosperidade de alguém, você não vai mais ficar no nível dessa pessoa. Nem inferior e nem igual. Você vai estar muito superior a isso. Não vão conseguir te alcançar. Então chega um determinado momento que esse processo da transição, que Deus começa a cortar vínculos. Não faz parte do seu cenário. Tem gente saindo aí que você não está entendendo. Você fala, nossa, Senhor, mas por que está afastando? Por que está fechando? Por que eu não estou convivendo? Porque não vai fazer parte do seu cenário. Vai atrapalhar o que Deus tem para trazer para a sua vida. Porque agora é hora de mudança. É hora de transformação. Transição é mudança. Você está saindo de uma posição, de um lugar, para poder ir para um outro lugar melhor, um patamar maior.
Então você vai conhecer pessoas novas, você vai entrar num ciclo novo, vai ser tudo novo. E tem gente que não pode fazer parte desse cenário. Tem pessoas que nem vão suportar ver o que Deus vai fazer na sua história. Porque tem inveja de tudo. Sabe, até sabe da cor do seu olho, do cabelo, tem inveja de tudo. Tem gente para tudo nesse mundo. O povo é meio doente. Então esse povo que é usado por Satanás é terrível. Nós não podemos brincar com essas pessoas. Então Deus sabe o que ele traz para a nossa vida e Ele sabe o que ele tira. Porque se permanecer no mesmo cenário com você, você não vai ter condições de crescer. E o que você crescer, você vai ter problemas. Vai ser que nem os amalequitas, que tudo que o povo de Deus construía, eles iam lá e destruíam. Era uma perseguição terrível. O povo de Deus não aguentava mais. Eles plantavam e ficavam sem a comida, porque eles iam lá e devastavam tudo. Então Deus não tem isso para a sua história. O que Ele manda falar para você é para você acalmar. Você não está entendendo o cenário. Está doendo, porque é um processo que Deus está cortando muita coisa, que Deus está tirando muita coisa, para que Ele possa trazer aquilo que vai fazer parte de um novo cenário. É lugares altos que Deus vai te levar. E você tem que ter paciência para passar por esse processo. E você vai suportar isso sim com a sua cabeça erguida. Irmãos, nós não conseguimos nada com Deus sem pagar preço. Aquilo que vem de Deus, vale a pena a gente ter. Aquilo que vem de Deus é grande. Aquilo que vem de Deus é santificado e abençoado pelo Senhor. Então o nosso preço a se pagar é muito alto. Deus não vai dar um relacionamento para você amaldiçoado. Ele vai dar um relacionamento abençoado. Uma vez que Ele abençoou, ninguém toca nesse relacionamento. Então deixa Deus conduzir a sua vida sem reclamar. Troque, sabe, a lamúria por gratidão. Mesmo que você não esteja entendendo o processo, você tem que entender que Deus está contigo, tá? Toma posse dessa palavra. É o processo de transição na sua vida. E você precisa agradecer ao Senhor e parar de lamuriar, tá? Toma posse dessa palavra, eu vou orar para você agora. E você vai pensar em Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor venha nessa vida, Senhor, da sabedoria. Que o Senhor entre com o processo de transição na vida de cada um. Que o Senhor entre, Senhor, com abundância, com transformação, como o Senhor fez com a vida de Jacó. Tem pessoas aqui que estão há anos orando, Senhor. Estão amargando. Já não tem forças nos joelhos mais para dobrar, para orar. Já não tem palavras, já estão como Ana. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um. Que o Senhor venha dar sabedoria para passar por esse processo de transição. Que o Senhor venha trazer novidades, que o Senhor venha trazer coisas grandes. Que o Senhor venha prosperar e abençoar de uma forma sobrenatural. Entrego cada vida em Tuas mãos, Pai. Sabendo que o Senhor está cuidando. Sabendo que o projeto é Teu. Que ninguém pode interferir. Que nada vai dar errado. Que tudo dará certo. E que o Senhor venha dar vitória para esta vida, Pai. Pai, enche esse coração de alegria. Tira esse sorriso forçado do rosto, Senhor. Traz um sorriso verdadeiro. Mude o semblante, Pai. Esse semblante forçado. Esse semblante que muitas vezes nem consegue esconder na íntegra o que está sentindo. Porque pode estar sorrindo por fora, mas a alma está gritando por dentro. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Pai. Que seja um momento maravilhoso, que seja um processo abençoado, que sejam coisas grandes, coisas grandiosas que cada um venha viver. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, para que Teu nome seja glorificado na história de cada um, na nossa história, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Toma posse da sua vitória. Entenda que esse processo que você está passando de transição é momento de coisas novas, é momento de um cenário novo, é momento de uma condição nova, é um momento de Deus fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você não pode desanimar agora. Você tem que crescer com Cristo. Você não pode ficar estagnado. E nem ficar entristecido achando que Deus te esqueceu aí. Deus tem propósito em tudo, irmãos, em tudo, em tudo, em tudo. Vai cuidar desse cabelo, vai fazer essa barba, anda bem vestido. Você também vai fazer uma maquiagem, cuida, sabe, do seu cabelo, ande bem vestido, porque tá para chegar aí o encontro tão abençoado. Você vai ficar cara a cara com o teu milagre. Deus está trazendo assim uma resposta maravilhosa para você, que vai alegrar o teu coração. É momento de, sabe, de tudo novo. Sabe o que é tudo novo? É tudo novo, é vestes novas, é sapato novo, roupa nova, casa nova, sabe, é carro novo, é tudo novo. Então você tem que, sabe, se alinhar, pensamento, espírito, corpo, tudo com Deus e deixar Deus conduzir. Deixar Deus conduzir. Agora você está caminhando para uma fase nova, é momento de transição na sua vida. E você não pode desistir do seu projeto com Deus agora, tá? Caminhe com a sua promessa, confiando no Senhor, acreditando nele. Ele sabe tudo que Ele está fazendo na sua história. Ele não perdeu o controle da sua história.
Ele sabe o que é melhor para você e ele quer te ver sorrindo. Agora é hora de você avançar. É hora de você viver coisas novas. É hora de Deus alegrar o teu coração. Chega de choro, chega de sofrimento, chega de tanta angústia, de tanta espera. Agora, quem não acredita, irmãos, você pode receber a palavra agora. Se daqui a 1 minuto você duvidar do que Deus falou, você perde sua bênção. Tá? Então tenha sabedoria. Então exerça a tua fé, mesmo que você não veja nada, porque quando Deus decreta, Ele faz. E você já entrou numa fase nova. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.